Oi, agora acho que está na hora da gente dar uma olhada em como usar vetores. E aí, quer dar uma olhada no básico do que dá para a gente fazer com esse tipo de armazenamento? Bem, o que eu vou fazer agora? O que eu quero é mostrar aqui uma série de exemplos, de uma série de formas de se usar vetor. A ideia é ter uma pequena coleção de exemplos, mas de bons exemplos. Vem comigo! Então, é claro que o nosso primeiro exemplo é o básico do básico, e a gente vai ver como ler e escrever um vetor. Para mostrar com um pouco mais de detalhes, a gente pode usar uma repetição para a leitura. Então, a gente faria um índice, que eu chamei de I, que vai da primeira posição até a última, e faz a leitura para cada uma delas. E colocando num nível ainda mais baixo de especificação, a gente usa a variável I como índice. E ela vai de 0 até tamanho do vetor, menos 1. Aí também começa a indicação da notação dos colchetes. Desse jeito, por exemplo, se a gente tiver um vetor com 8 posições, e no caso com índices que vão de 0 a 7, essa repetição faz 8 leituras. O valor 7 para a posição 0, menos 5 para a posição 1, depois o 3, o 12, o 0, outro 7 na posição 5, depois um 9 e outro 3. E para a escrita, a ideia é a mesma. A gente usa uma repetição para varrer o vetor, escrevendo posição a posição. Desse jeito, essa repetição gera uma saída apresentando os dados do vetor na ordem em que são armazenados. E dá para fazer diferente. Mudando a ordem de acesso ao vetor, dá para escrever os dados do fim para o começo. Olha aí que nessa repetição o I vai decrescente, de 7 até 0. A gente pode varrer o vetor para fazer uma contagem qualquer. Vê só. Com essa repetição, a gente conta quantos valores são menores ou iguais a 0. E o princípio que a gente usa é o de sempre. Começa o contador com 0, aí varre o vetor e para cada valor menor ou igual a 0, a gente tem que somar 1 do contador. No caso do nosso vetor, esse teste dá verdadeiro só por menos 5 na posição 1 e para o 0 na posição 4. E vem que tem mais. Aqui a gente está contando quantos são pares. E no exemplo são contados apenas o 12 e o 0. E tem como contar, tem também como somar. E usando as mesmas estratégias de sempre. Por exemplo, para somar todos os dados de um vetor, a gente começa uma variável com 0 e vai somando nela os valores que forem aparecendo. Dá uma olhada aqui. A variável soma começa com 0. Depois, o 7, que está na posição 0, vai ser somado. Depois, o menos 5, que está na posição 1. E assim, para cada uma das posições, até a posição 7. Depois da repetição, está lá o resultado da soma, 36. Claro que também dá para somar valores, só os positivos, por exemplo. É só condicionar quando que a soma tem que ser feita. Agora pensa bem, se a gente consegue contar quantos são e também consegue somar os valores, fica fácil calcular a média. Para calcular a média, a gente precisa somar todos os valores de interesse e dividir pela quantidade. Desse jeito, está aí o que precisa. Cuidado aqui para não dividir por 0. Outra coisa que é legal e também importante que dá para fazer com vetores é determinar valor máximo e valor mínimo. E de novo, a gente vai para o vetor comparando os valores. Dá uma olhada nesse código. Esse é para achar o valor máximo. Bem, para começar, a gente pega o primeiro valor do vetor como valor máximo, que é o cara da posição 0. Depois, segue verificando o menos 5 e o 3. Esses dois são ignorados pela condição.
Então acha o 12 na posição 3 e atualiza a variável máxima. E depois verifica para todos os elementos restantes, procurando alguém maior. No caso, não acha mais ninguém. É claro que para achar o mínimo é quase a mesma coisa. É só inverter a condição e pegar o valor menor. Pega o primeiro como valor mínimo e checa todos os outros. E nesse vetor, ele só acha o menos 5 e fica com ele até o final. A gente não pode deixar de pensar que achar o máximo e o mínimo seja uma busca, porque é mesmo. Só que agora eu quero falar sobre busca direta, que é quando eu quero checar se um determinado valor está no vetor ou não. E o resultado que eu espero é verdadeiro ou falso. Dá uma olhada nessas instruções. A ideia é varrer o vetor para determinar se um valor armazenado, item busca, está presente ou não no vetor. Para isso, a gente vai usar uma variável lógica achou, que vai terminar valendo verdadeiro, se item busca estiver lá no vetor, ou falso, se não tiver. A gente então começa com achou valendo falso e varre o vetor procurando o item. Se achar, quer dizer, se der igual, transforma achou em verdadeiro. E se não achar, a variável achou continua como falso. Só que essa solução varre o vetor inteiro e isso significa que o valor atribuído verdadeiro também acontece para a posição 7. Bem, meu pai, que era cheio de fazer piadinha, sempre falava: já percebeu que a gente sempre acha uma coisa no último lugar que a gente procura? Só que nesse nosso algoritmo, isso não acontece. Ele sempre procura em todas as posições do vetor, mesmo que já tenha achado na primeira. Isso é praticamente continuar procurando no resto da casa a chave que a gente já encontrou na sala. Bem, que a gente tem que melhorar isso. Bem, primeiro eu vou transformar a repetição do para um enquanto. Para isso, é só iniciar o i antes da repetição com 0 e colocar i recebe i mais 1 dentro da repetição. E a condição de parada é quando o i passa o tamanho do vetor. Só que desse jeito ele faz exatamente a mesma coisa de antes. Vai procurar em todas as posições. Para arrumar, a gente tem que parar a repetição se ele achar. Isso quer dizer que a repetição tem que continuar enquanto não achou. E é isso que a gente acrescenta. Do jeito que ficou, a repetição termina quando o vetor chegou no fim ou quando achou o valor que a gente estava procurando. Essa versão da busca só vai até o final do vetor se o valor procurado estiver lá no fim, ou então se o valor não for achado. E nesse último caso, termina com achou valendo falso. Tem um monte de situação em que a gente tem que modificar os valores que estão no vetor. Pode acontecer de um valor ter valores negativos e a gente precisar transformar esses negativos em 0, por exemplo. Ou então, pode precisar que o item de menor valor fique sempre na primeira posição do vetor. Aí a gente tem que trocar os dados de posição. E um outro exemplo importante é se a gente precisar que os dados estejam ordenados. Em todos esses casos, a gente precisa ou trocar os valores de um por outro ou trocar os valores de posição. Se a gente precisar trocar todos os valores negativos do vetor por 0, por exemplo, dá para fazer desse jeito aqui. A repetição faz com que cada posição seja verificada. E se o conteúdo for negativo, a gente troca por 0. E tem que checar todas as posições. A troca acontece nesse vetor com a posição 1 trocando o menos 5 por 0 e na posição 5 trocando o menos 7 por 0. Para a gente terminar, a gente ainda tem que falar sobre o tamanho do vetor. Em todos esses exemplos, a gente pensa num vetor de um tamanho qualquer e usa todas as posições desse vetor. Só que muitas vezes, a gente tem que usar um vetor de tamanho dinâmico. Isso quer dizer que tem que ter a chance de ter 10 itens num vetor e depois colocar mais um e ele fica com 11. O problema é que, na prática, a maioria das linguagens de programação só deixa declarar vetor de tamanho fixo. E aí, o que a gente faz? Bem, a gente dá um jeitinho.
Primeiro, a gente considera um vetor de tamanho fixo, do jeito que todos que a gente viu, mas usa só uma parte dele. Por exemplo, se a gente tem um vetor de 10 posições, mas precisa só de 5 num determinado momento, é só usar as posições de 0 a 4 e fingir que as outras posições não existem. Mas está claro que nessas posições a gente não usa, mas tem valor. Mas como que a gente sabe o que é válido e o que é lixo? Uma forma comum é manter um controle para isso. Por exemplo, a gente pode usar uma outra variável para controlar quantos são os elementos válidos. E nesse exemplo, o número de elementos tem o valor 5, que significa que os dados válidos estão nas posições de 0 a 4. E não é só isso. A gente fala que o tamanho é dinâmico porque se eu colocar mais um valor no vetor, é só usar a próxima posição livre. Põe o 15 lá, por exemplo, e atualiza o controle das posições válidas. E a gente tem agora um vetor de 6 elementos. E os comandos para isso são só 2, faz a atribuição e incrementa a quantidade. A ideia é usar o tamanho dinâmico para deixar as coisas mais flexíveis. O vetor pode ter um tamanho fixo, mas a gente usa como se fosse variável. Bem, essa aqui foi uma passada sobre várias coisas que dá para fazer com vetor. E a gente viu que dá para ler e escrever vetores, dá para contar, somar, calcular média, achar máximos e mínimos. E dá também para fazer buscas e substituições. E ainda, com o controle dinâmico do tamanho, dá para inserir e remover valores do vetor. E por que não, até ter um vetor vazio.